Epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 3. Aleluia, Jesus. Efésios 3, versículo 8. Quem achou, diga amém? Amém. Diz assim: a mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus que todas as coisas as criaram, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida, agora nos principados e potestades nos lugares celestiais. Feche os seus olhos. Pai, nós te rendemos graças nesta noite, Jesus. Nós te rendemos, Senhor, a nossa adoração e o nosso louvor, meu Pai, como oferta a Ti, Pai. Espírito Santo, vem aqui, meu Pai, o menor de todos os santos, Senhor. Meu Pai, eu peço Tua cobertura sobre cada um aqui, Pai. Eu peço, Pai, pelo Teu Espírito de revelação e de sabedoria sobre cada um aqui, Pai. Espírito Santo, que o Teu Espírito venha sobre nós, Senhor, de forma, Senhor, transformadora, meu Pai. Jesus, eu peço sobre a vida de cada um aqui, Senhor. Abre os nossos ouvidos, Pai. Abre os nossos corações, Senhor. Pai, que nós possamos viver a plenitude da Tua palavra, Espírito Santo. E que possamos, Senhor, nos deixar ser usados por Ti, conforme lhe convém, Senhor, nesta noite. Pai, em nome de Jesus, guarda esse lugar, Pai. Senhor, nós te damos graças. Amém. Amém. Esse texto é um dos textos que o Senhor mais tem falado comigo, é um dos textos onde me chama mais atenção. Aqui nós vemos Paulo ele começando dizendo o seguinte: a mim, o menor de todos os santos, o menor de todos os servos, o menor entre todos. E ele diz que foi concedida uma graça especial a ele a pregar aos gentios, a pregar as insondáveis riquezas de Cristo. E algo que eu acho interessante é porque sempre que você for ver a respeito de Paulo, ele vai falar que como eu posso me expressar, ele tirou a glória que ele tinha e falou: sou o menor. Mas você vai ver ele se engrandecendo somente quando ele disse: a mim, o maior de todos os pecadores, a mim, o maior entre as pessoas que mais podiam errar, a mim, aquele que podia cometer mais falhas, esse sou eu. Agora eu sou o menor entre todos os servos. E ele vai continuar dizendo: foi-me dada uma graça a respeito sobre o Evangelho, a respeito de pregar as boas novas. E nós sabemos que Paulo ele vai dizer que ele não foi eleito por homens, ele não foi eleito por uma instituição, não, mas foi o próprio Cristo. Ele estava indo no caminho de Damasco para perseguir a igreja. Então aparece o noivo no meio do caminho, aparece aquela luz e ele perde a visão. Então ele escuta uma voz dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ele diz: Senhor, quem és tu? Eu sou aquele a quem você está perseguindo. Eu sou aquele que fundou algo que você está perseguindo. E algo que eu acho interessante é porque ele, sem saber quem ele disse Senhor. Ele não falou: quem é você, homem, quem é você? Não, ele falou Senhor. Ele sabia que não era uma pessoa qualquer, não era uma pessoa normal, mas era o próprio Cristo. Aleluia, Deus. Então nós sabemos o que aconteceu daí para frente. Paulo ele vai para a cidade e chega lá, o Senhor fala para Ananias, eu não me lembro, eu acho que é ele. Então vai lá, Paulo está lá, ele precisa que você vá, que você batize ele, que você ore por ele para que ele possa voltar a enxergar. Então ele chega diante de Saulo e fala: eu vim aqui porque o Senhor me mandou. Eu vim aqui porque o Senhor tem algo a fazer na sua vida. Eu vim aqui porque o Senhor tem um propósito sobre você. Então ele ora por Paulo e a visão dele é restabelecida. Então nós vemos o que acontece. Depois de 3 dias, Paulo ele se batiza. Então a partir daí ele começa a fazer a jornada dele. Ele começa
a reunir pessoas, ele começa a procurar discípulos. E um dos primeiros que ele pega é Lucas. E Lucas, ele se torna o mensageiro de Paulo, ele se torna o escritor. Então tudo que Paulo falava, ele escrevia. Tudo que Paulo uma vez disse, ele ia lá e fazia questão de escrever, porque ele sabia que aquelas palavras tinham poder, mas não nelas, mas em Cristo. Então Paulo, ele ia pregando: arrependam-se. Ele ia de igreja em igreja, ele ia a Corinto, a igreja de Éfeso. Então ele chega em Éfeso e fala: ó, vocês têm praticado as boas obras, vocês estão sendo perseguidos, mas o Senhor tem visto isso que vocês estão passando. O Senhor tem visto toda a perseguição que vocês estão sofrendo. Mas lembre-se que lá ele falou: vocês vão ser perseguidos por causa do meu nome, vocês vão ser perseguidos por causa do meu evangelho, mas tem de bom ânimo, porque eu já venci eles, porque eu já venci o mundo. Então Paulo, ele continua dizendo: foi-me dada a graça de proclamar o evangelho aos gentios, a respeito das insondáveis igrejas de Cristo. A respeito das insondáveis, são coisas que você não consegue medir o valor, são coisas que você não consegue ter um contato, somente você experimentando. Então ele fala: me foi me dada essa graça, a mim, aquele que perseguia a igreja, aquele que perseguia o povo de Deus, foi me dada essa graça. Então ele continua dizendo no verso 9: e manifestai qual seja a dispensação do mistério de Deus, ou do mistério de Cristo. Eu escutei uma ministração um dia em São Bernardo dos Campos, Leandro Vieira, da igreja da família dos que creem. Ele disse algo interessante. Nós sabemos que Colossenses, no seu original, ele quer dizer o mistério de Deus. O mistério de Deus é Cristo. E Efésios é o mistério de Cristo, que é a igreja, que somos nós. Então nós passamos a entender que a Batista Ágios ou a Presbiteriana Renovada são igreja. Não, isso é uma denominação. Mas a igreja é quando eu e você nos reunimos em família, é quando eu e você nos unimos em comunidade, em propósito. E Paulo, ele vai continuar dizendo: manifestar o que estava oculto em Deus. Por meio dele foi criada todas as coisas. Então Cristo, ele estava escondido em Jesus. Cristo, ele estava escondido e Deus começa a levantar profetas. Levantou Isaías, o conhecido como profeta messiânico. Ele começou a profetizar: ó, virá aquele que vai tomar sobre si todas as dores, ele vai tomar sobre ele as enfermidades, ele vai ser crucificado, ele vai passar por isso. Então o povo ali não entendia, o povo não entendeu o que Isaías diz, que tanto que quando ele chega diante da sinagoga, Jesus, ele lê o texto, ele diz: hoje isso se manifesta em mim, tudo que Isaías pregou está sendo manifestado em mim. Então Jesus, ele é expulso da sinagoga. Então as pessoas começaram a expulsar eles, dizendo blasfêmia. Você se diz o filho de Deus? Você, filho de José, o carpinteiro? Você é aquele que nasceu de onde não vem coisa boa, logo você? E quantas das vezes nós nos deixamos abater por essas coisas? Nós vemos pessoas jogando julgo sobre a igreja, falando: a igreja está fazendo isso, a igreja está roubando, a igreja está fazendo isso, está matando. Ei, cara, a igreja não. A igreja não. São denominações, são algumas pessoas, mas a igreja não. A igreja, ela é perfeita, a igreja, ela é a noiva, ela é a esposa de Cristo. Então nós devemos ferir a nossa boca antes de falar contra a igreja. Você pode falar que tal pastor fez aquilo, que tal membro fez isso, amém, mas nunca a igreja. Aleluia. No verso 10 ele vai dizer: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida. Então nós sabemos que de Gênesis 1 a Mateus 28, tudo que Deus fez foi por meio de Cristo. Tudo que Deus criou, tudo que Deus operou foi por meio de Cristo. Aí Paulo, ele está dizendo: ó, a partir de agora, daqui para frente é por meio da igreja. Então, se Deus quer curar uma família, ele vai usar a igreja. Se Deus, ele quer restaurar uma cidade, uma nação, ele vai usar a igreja. Então nós devemos nos colocar nessa posição. Nós sabemos que hoje uma das coisas mais difíceis é ser cristão. Nós sabemos, a luta não é contínua, ela é
Mas nós sabemos que quando chegar no final vai ter algo esperado por nós. Vai chegar naquele grande dia e o Senhor vai chamar o nosso nome. Nós cremos nessa promessa. Nós cremos que um dia Ele virá sobre as nuvens e todo olho verá. Então a Deus falou, você perdoa a sua vida. Você ficou a sua vida toda na igreja, você perdoa a sua vida lá. Vai chegar um dia que Ele vai ver o Senhor descendo e vai falar, porque eu não perdi a minha vida dessa forma também. Porque eu não me deixei ser gasto em favor do Senhor. Algo que me chama a atenção é Jeremias 20, verso 9, ele vai dizer que ele falou que ele estava diante do Senhor, e ele falou, quando um dia eu pensei em não falar a respeito do meu Senhor, quando eu pensei que eu não pronunciaria mais sobre Ele, foi como um fogo cerrado em meus ossos, e isso não me dava descanso, então não fez Ele parar. Porque ele sabia que a vida dele era gastada diante de Deus, que tudo que ele tinha que fazer era o Evangelho. E ele deixou o coração dele queimar, da mesma forma que nós cantamos, deixa queimar. Mas eu não posso pegar um isqueiro, um papel, jogar ali. Ele vai queimar por um momento, mas ele vai apagar. Então, o nosso coração ele deve estar cheio, ele deve estar transbordando de algo que o Senhor possa usar como incenso para ser queimado. Então nosso coração deve estar carregado da glória de Deus. Então nós nos tornamos igreja, nós entendemos que eu não sou a igreja, o Fernandinho não é a igreja, o Henrique não é a igreja, não. Mas quando todos nós nos reunimos, então a igreja ela é permanecida. Então a igreja ela vai se cumprir o que está escrito em Atos. Que eles iam do templo e do templo de casa em casa, partindo o pão, pregando o Evangelho, e as pessoas indo acrescentadas, aqueles iam sendo salvos. Então nós vemos a salvação operando, não por meio de um, mas por meio de uma família. O Senhor, Ele deseja que nós, a igreja, sejamos um templo para o Espírito, uma esposa para o filho, e sejamos um filho para o Pai. Então, como que nós podemos chegar a essa estatura? Paulo ele vai falar, me esqueci de tudo que ficou para trás. Agora eu não olho mais para a esquerda nem para a direita, mas eu prossigo para o alvo, até alcançar a soberana vocação em Deus, até eu chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Aleluia, Deus. Então eu não posso colocar o pastor Adão como, eu quero ser igual a ele, eu quero ser igual ao Henrique, não. Queira ser igual a Cristo. Aleluia. Queira ser igual a Ele, porque Ele é perfeito. Nós somos seres humanos, nós falhamos. A Bíblia vai dizer que a nossa carne, ela está inclinada para o pecado. Ela está inclinada para as próprias tentações. Então quando eu e você começamos a olhar para Cristo e falar, não, esse é meu alvo, eu quero ser semelhante a Ele, eu quero ser igual a Ele. Então o nosso coração está sendo transformado. Algo que eu acho interessante, o pastor Anderson Silva, ele diz que a libertação ela não vem por oração, ela vem por entendimento. Porque Jesus falou, vocês vão conhecer a verdade e ela vai libertar você. A oração ela é só um meio, mas o que vem trazer a libertação é o entendimento. Então se eu entendo que aquilo ali eu não posso fazer, então eu tenho entendimento e fui liberto. Então nós devemos basear a nossa vida nisso. O que eu estou entendendo? Qual tem sido o meu entendimento em relação a isso ou aquilo? Nós vemos hoje uma geração que está lá fora, no meio das drogas, do álcool, no meio de tantas outras coisas, mas pela graça de Deus nós estamos aqui. Mas a igreja não se resume nisso. A igreja não se resume de virmos e prestar um culto. Não, aqui nós estamos no momento para prestar adoração a Deus. Mas o verdadeiro culto é lá fora. A verdadeira adoração não é aqui, mas é lá. Nós sabemos que hoje em dia pessoas têm sofrido, pessoas têm passado por oprimição, têm sido oprimidas. Mas o Senhor, Ele diz, vinde sobre mim. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Sabe esse fardo que você não aguenta mais? Esse rótulo que as pessoas colocam sobre você? Você é isso, você é aquilo, ei? Jesus, Ele tomou sobre você. Ele pegou
Então ele falou, o acesso está livre ao Pai. Nós estamos preocupados com o que eu devo fazer, com o que eu não devo. Ah, mas eu pequei, agora o que eu faço? Ah, eu fiz isso e agora, ei, Jesus já levou o seu pecado. Jesus já levou, pare. Você pega e você senta e fica ali. O que eu faço? Em vez de se levantar e se posicionar, ao invés de tomar um posicionamento. Então o Senhor falou, você pecou, eu já resolvi o seu problema. Eu já resolvi isso. Pronto, se posiciona e vai. Então nós devemos passar por uma metanoia. O que é metanoia? É arrependimento. Então João Batista estava lá pregando, diz arrependei-vos. Passar por uma mudança de mente. Se você for parar para estudar os avivamentos que aconteceu, vai estar lá no País de Gales, 4 pontos estabelecidos. Primeiro, oração ininterrupta. Terceiro, confissão de pecados. Então você não pode viver algo pleno em Deus sem confessar os seus pecados. Mas não é confessar para Deus. Para Deus você pede perdão. Você chega diante do seu líder, do seu pastor e fala, eu pequei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Você tem que ter um coração aberto, um coração transparente. Eu conversando ontem com o Rodrigo e nós contamos das experiências, daquilo que nós passamos, daquilo que por um momento estava em nossos corações. Então eu falei, quando eu fazia isso, segundo o meu líder, falo, eu pequei, me ora por mim, eu fiz isso. E ele contando a mesma coisa, eu também passei por isso, essa também era a minha luta. E então vai gerando cura um no outro. A partir do momento que fala, Rodrigo, o meu problema é isso, ele fala, o meu problema é isso. Então está gerando uma confissão. Porque eu vou conhecer a fraqueza do outro, ele vai conhecer a minha. Então eu falo, eu vou orar por você e você ora por mim. Eu vou jejuar pela sua vida e você pela minha. Então é isso que é ser igreja. É você se colocar no lugar do outro. É você falar, aí, você está fraco, vem, pega na minha mão e vamos. Às vezes nós vemos pessoas passando por dificuldades e começamos a colocar julgo, ei, você fez isso, você fez aquilo. Você não pode fazer isso não. E nós estamos colocando mais peso sobre aquela pessoa. E Jesus, cara, eu já resolvi o problema dele. Pega na mão dele e anda. Não empurra ele mais para baixo. Então a igreja, ela vai ser o meio pelo qual Deus vai fazer as coisas. A igreja vai ser o meio pelo qual Deus vai reorganizar o caos no mundo. Não tem outro meio. Não é movimento, não é campanha disso, campanha daquilo, não é a igreja. É nós nos movermos na palavra, no poder. Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios 2 que eu não vou diante de vocês com palavras, com sabedoria, não, mas eu vou diante de vocês com poder que me foi dado. Aleluia. Então eu não vou manifestar minha sabedoria para você, não. Vou manifestar aquilo que Cristo está fazendo em mim. Aleluia. Então nós não devemos buscar, Pai, me dá poder, se antes termos a palavra. Informação sem ação não é válida. Informação sem você saber o que fazer com ela não serve para nada. E o Senhor ele tem colocado isso no meu coração. No versículo 11 vai dizer o seguinte: segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Ele está falando aqui, o eterno propósito. Segundo o eterno propósito. O que é eterno é algo que não acaba. É algo que começou, mas não tem fim. Então antes mesmo de nós nascermos, o Senhor falou, você tem isso aqui para a sua vida. Eu já estabeleci aquilo que você vai fazer do dia que você nasceu até o dia que você morrer. Efésios 2, nós vemos o Senhor falando, por meio da graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. É dom de Deus, pelo qual Ele antes mesmo de nós termos nascido, Ele nos predestinou para a boa obra. Antes mesmo de nós nascermos, o Senhor já tinha algo predestinado sobre as nossas vidas. E tantas vezes nós negamos esse chamado. Quantas vezes nós não ficamos de braços cruzados? Nós vemos pessoas passando
trabalhado no meu coração em questão ao amor, ao amar o próximo. Eu sou uma pessoa que não consegue chegar de repente assim, tal. Mas o Senhor, Ele tem trabalhado isso. O Senhor, Ele tem falado, ó, amor, ama, olha a pessoa como se fosse você. Faça para ela o que você faria para você mesmo. Então o Senhor, Ele tem trabalhado no meu coração. Por isso que Paulo, ele vai dizer aos Gálatas, ó, as obras da carne são essas: imoralidade, impureza, lascívia, facção e tantas outras. E eu vos advirto, quem as pratica não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Então ele vai continuar dizendo, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Não há lei contra elas. Então Paulo, ele fala, ó, o coração de vocês está sendo a obra da carne. Vocês precisam se esvaziar. Vocês precisam se esvaziar de vocês mesmos. Porque eu tenho algo novo, que é o Espírito Santo. Sabe, quando Jesus, ele chega lá diante dos discípulos, ele fala, ó, é necessário que eu vá, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Eu vou enviar o Consolador. Eu vou enviar aquele que vai ajudar vocês nessa caminhada. E os discípulos ficaram questionando, mas Senhor, por que você vai ir? E Jesus, se eu não for, o Espírito Santo não vem. Se eu não for, o Espírito Santo não vai poder vir. Então nós temos que entender que alguns processos na nossa vida é necessária. Alguns processos que nós vamos passar é para criar em nós a perseverança, o caráter, é para criar em nós a esperança. Então, por meio de Cristo, todas essas coisas vão acontecer. Mas é necessário sermos igreja. É necessário nós entendermos que a igreja não é um quadrado. A igreja não é um nome colocado, não. A igreja é quando nos reunimos. A igreja é quando nós fazemos aquilo que Paulo falou em Romanos 12. Irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereceis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Sabe, ele vai continuar dizendo, prestai um culto a Deus por raciocínio, um culto lógico, um culto onde você sabe o que você está fazendo. Ele falou, presta um culto com Deus com emoção, não. Ele falou com raciocínio. Porque quantas vezes nós vemos aqui pessoas que vêm e vão por emoção, pessoas que não permanecem, porque conseguiu fazer algo e continua fazendo aquilo, mas o objetivo dela não é esse. O objetivo dela é aparecer, é ficar ali na frente, mas não tem a palavra. Por isso nós vemos hoje em dia pessoas vão à igreja, fazem isso e aquilo, mas lá fora elas vacilam, já não tem mais a palavra. E todos nós estamos propícios a isso, mas o Espírito Santo está do nosso lado, é o Consolador, é o ajudador, é aquele que vai, quando você cair, vai falar, eu estou aqui, vamos. Ei, pega na minha mão e vamos, porque eu vou te levantar. Não importa se você cair, mas você não pode ficar parado, você não pode ficar estagnado no lugar. A igreja, ela tem que estar em movimento. A igreja, ela não é algo morto, não é algo parado, não. É um organismo vivo, tem que estar em movimento. A igreja, ela tem que estar andando, tem que estar atualizando, da mesma forma que Cristo agiria. Então nós não ficamos mais aqui no culto, vamos para os nossos lares, vamos trabalhar e ficamos nessa rotina, não. Mas a nossa vida tem que ser deixada queimada diante de Deus. Ela tem que estar entregue, porque a Bíblia vai dizer que por meio da igreja Deus vai unir céu e terra. Por meio da igreja é céu e terra. A igreja é uma intersecção, é aquilo que está no meio. Então a igreja vai ligar o mundo a Deus. A igreja tem que ser o meio pelo qual Deus vai trabalhar. E é por isso que nós vemos igrejas crescendo, prosperando, mas não por meio daquilo que deveria ser pregado, não, mas porque nós estamos vivendo um evangelho distorcido. O evangelho, ó, você vai ser próspero, você vai ser abençoado se você der essa quantia, se você fizer isso e aquilo. Em nenhum momento você vai ver Jesus falando, ó, você vai ser próspero. Não, pelo contrário, ele fala que aquilo que você plantar vai dar fruto.
Mas não é um real, então esse real pode voltar em 30, 60, a 100. Não é assim, é muito fácil. O Evangelho, ele é algo que dói, é algo que vai nos agredir. Mas depois vem o óleo, ó. Jesus, ele calma. É necessário que as suas feridas sejam curadas. A sua ferida, talvez ela esteja aberta, o Senhor está ali querendo curar, querendo tratar, e você não toca aqui não. Está doendo, deixa do jeito que está. Então nós vemos Paulo ele falando, ó, por meio da igreja, vocês precisam se tornar um. Jesus chegou no Getsemane e orou, Pai, que eles possam ser um. Da mesma forma que eu e o Senhor é. Da mesma forma que nós somos, eles têm que ver a unidade. Então nós vemos igreja querendo competir uma com a outra, competir em questão de tamanho, em quem tem mais luxo, quem tem mais isso e aquilo. Mas o principal não tem, que é o Espírito Santo, que é Jesus Cristo. Paulo ele vai dizer aos Coríntios, ó, eu fui diante de vocês, eu vi sabedoria, eu vi dons, eu vi tudo isso, mas aquele que eu vim procurar eu não encontrei, Cristo, e esse ressurreto. Então a igreja de Corinto era uma das igrejas mais sábias, a igreja que mais tinha poder filosófico, que tinha mais dons, mas não tinha Cristo. Paulo ele teve que falar o seguinte, ó, que profetizem dois, que tenha dois profetas, porque só um está falando. Então isso criou contenda na igreja de Corinto. Então por isso que nós vemos Paulo exortando em 2 cartas. Fala, ó, vocês estão fazendo isso. Um texto bastante conhecido nosso é da Santa Ceia, 1 Coríntios 11. Paulo ele tá no começo, ele vai dizer, ó, a reunião de vocês estão fazendo mais mal do que bem. Vocês têm se reunido, levado cada um seu próprio alimento, mas não têm compartilhado. Vocês têm se reunido somente para comer, para beber, e o principal vocês esqueceram. Então, em Atos 17, 24, não precisa abrir, eu vou ler para você. Vai dizer assim, o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. O Senhor ele não habita em templos, ele não habita no quadrado, ele habita em mim e em você. Eu compartilhei algo com o Rodrigo esses dias que às vezes nós não paramos para ver, para raciocinar de forma certa. A Bíblia diz que Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita naquilo que ele criou. Ele habita naquilo que ele foi lá, colocou a mão e falou, isso aqui vai ter a minha digital, isso aqui vai ter o meu caráter nele. Nós sabemos que Deus só criou 2 coisas com sua própria mão. A primeira está lá em Gênesis 1. Então criou Deus a sua imagem e semelhança. Ele foi lá do pó da terra, pegou, fez um homem. E Apocalipse 21 vai dizer que vai virar o novo céu e a nova terra. Hebreus 11 vai dizer que o Senhor já tinha preparado uma cidade para Abraão, mas ela não era terrestre, ela era celestial. Que ele mesmo arquitetou e construiu. Então ele foi com a mão, falou, isso aqui vai pertencer a mim. Isso aqui vai ter domínio meu, eu que vou estabelecer o governo sobre isso. Então o Senhor ele vai estabelecer o governo sobre a minha e a sua vida. Não sobre uma denominação, não sobre uma organização, não, mas é sobre nós. É sobre nós sermos família. Eu quero que vocês fiquem com isso no coração de vocês. Eu preciso ser um meio pelo qual Deus vai unir céu e terra. Eu preciso ser um meio pelo qual Deus vai unir as